Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática da banca Fundação Getúlio Vargas. Concurso para provimento de vagas para os cargos de assistente técnico para a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Vamos resolver 3 questões de matemática da prova para o cargo de dentista 40 horas. Prova aplicada no dia 26 de novembro de 2023. Agradeço a colaboração da nossa amiga Camila, que enviou as questões para que nós pudéssemos fazer as devidas correções e comentários. Vamos resolver 3 questões e nas próximas videoaulas resolveremos outras questões. Então, vamos para as resoluções e continue acessando o meu canal, para que vocês conheçam o perfil da Banca Fundação Getúlio Vargas, que estará neste ano de 2024 realizando vários concursos públicos. Questão número 16. Lúcia e Patrícia têm juntas R$630. Se Lúcia der 1/4 da quantia que possui para Patrícia, Patrícia ficará com o dobro da quantidade que Lúcia ficará. A quantia que Patrícia possuía era. Então, vejam que questão bem interessante. Então, vamos lá. Lúcia mais Patrícia dá R$630, conforme está no enunciado. Então, somando os dois valores, R$630. Se Lúcia der 1/4 da quantia para a Patrícia, ela vai ficar com o dobro da quantia. Então, vejam, se Lúcia der 1/4 para a Patrícia, significa que ela ficará com 3/4, ou seja, 1 menos 1/4 dá 3/4. Então, nós podemos montar a seguinte equaçãozinha. 1/4 da quantia de Lúcia mais a quantia de Patrícia vai ser o dobro do que ficará com Lúcia, 2 vezes 3/4, uma vez que se ela deu 1/4, ela ficará com 3/4. Então, eu tenho esta sentença aqui e esta primeira aqui. Como aqui o denominador é 4, vou tirar o mínimo. O mínimo é o próprio 4. Então, vai ficar aqui L mais, como o denominador aqui é 1, dividido por 4, dá 1 vezes 4, 4P. Aqui o denominador já é 4, multiplica 2 vezes 3, dá 6. Então, vai ficar L, Lúcia, mais 4 vezes Patrícia, dividido por 4, é igual a 6L dividido por 4. Como os denominadores são comuns, posso corta. Somando isto aqui, eu tenho, então, ou melhor, desculpa, passando esse L para o segundo membro, vai ficar 6L menos L igual a 4P. Agora sim, efetuando isso aqui, eu tenho 5L igual a 4P. Como o exercício pergunta qual a quantidade de Patrícia, então vou isolar o valor de Lúcia e substituir nesta primeira equação. Ou seja, então Lúcia é correspondente a 4P dividido por 5. Este valor aqui, eu vou substituir nesta primeira equação aqui. Então, ficaremos assim. 4P mais 4P dividido por 5 mais P igual a 630, onde P é a quantia de Patrícia. Denominador é 5, o mínimo é 5, então vai ficar 4P mais 5P dividido por 5 igual 5 vezes 630 dá 3.150. Denominador comum, corta. Somando, eu tenho 9P igual a 3.150. Daqui tiramos, então, que Patrícia possuía 3.150 dividido por 9. Efetuando essa divisão, encontramos o valor de Patrícia, ou seja,
R$350, letra D. Questão bem interessante da banca Fundação Getúlio Vargas. Questão número 17. Esta questão é bem interessante também. Considere todas as sequências de 5 letras que podem ser formadas com as letras PMSJ, ou seja, Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que foi a prova realizada pela banca Fundação Budesp. Sem repetição. Detalhe importante. Então, eu tenho que formar sequências de letras, anagramas. Por exemplo, MSPCJ, SPJCM. São 2 exemplos. Então, ele está dando 2 exemplos. Dessas sequências, agora presta atenção, a quantidade daquelas nas quais as letras SJC, São José dos Campos, aparecem na ordem, não necessariamente juntas, é igual. Então, vejam, se nós não tivéssemos nenhuma restrição, bastaria fazer permutação de 5, daria 120. 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 120. Portanto, vai dar um número menor que 120 e com certeza menor que 60 também. Correto? Porque nós temos que ter esta restrição. S, J e C tem que aparecer junta. Então, como eu tenho absoluta certeza que essa quantidade vai ser uma quantidade pequena, vamos resolver da seguinte forma. As sequências são sequências utilizando 5 letras. P, M, S, J e C. SJC aparece nesta ordem, quer dizer, não pode mudar de ordem, isso aqui. Agora, pode aparecer intercalados, não necessariamente juntas. Poderia aparecer S, M, J, P e C. Então, nós temos o seguinte, eu vou fazer a contagem, utilizar o princípio fundamental da contagem e somar. Vejam, eu tenho aqui uma tabelinha devidamente formatada. Vou escrever, então, da seguinte forma. Como SJC tem que aparecer juntas, eles podem aparecer nas 3 primeiras letras. Aqui vai sobrar 2 possibilidades, porque são 5 letras. Então, fica 2 possibilidades, uma possibilidade. O princípio fundamental da contagem, SJC, eu só tenho 2 possibilidades, 2 sequências, ou PM ou MP. As demais são todas semelhantes. E eu posso ter essa sequência SJC, ou seja, aqui pode ser uma letra M ou P, 2 possibilidades, e aqui tem uma. Então, tem o princípio fundamental da contagem, 2 vezes 1, 2 sequências. Então, pode aparecer SJC. Tenho 2 possibilidades. Não vou fazer nem mais o cálculo. Então, tenho 2 sequências. Bom, pode aparecer também SJC. Então, aqui vou ter 2 possibilidades aqui. Uma possibilidade continua sendo 2. Pode aparecer também SJC. 2 possibilidades. Temos ainda o seguinte. Sempre começando com S. Pode aparecer aqui J e C, 2 sequências. Com a primeira letra sendo S, não tem mais nenhuma outra possibilidade. Pode aparecer o S aqui, ó. Então fica SJC, 2 possibilidades. 2 aqui, uma aqui. Pode aparecer S aqui, JC. Aqui tem um errinho. É JC. C aqui. Pessoal, desconsidere isso aqui. Então, JSJC. 2 sequências. Ou SJC. Pode aparecer as 3 juntas aqui na última, as 3 últimas. Então, nós temos aqui mais 2 sequências. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas.
Cada linha tem duas possibilidades. Portanto, o total de sequências, 20 sequências, letra D. Questão bem interessante, utilizando o princípio fundamental da contagem. Questão 18. Última questão desta videoaula da banca Fundação Getúlio Vargas, prova para a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, prova realizada no dia 26 de novembro, prova que nos foi encaminhada pela nossa Camila. Um grande abraço para ela. 3 jardineiros tratam de um gramado quadrado com 40 metros de lado em 2 horas. O tempo no qual 2 jardineiros tratarão de um gramado quadrado com 60 metros, questão bem interessante que com certeza absoluta tem candidatos que erraram. Por quê? Observe, nós temos aqui o gramado quadrado com 40 metros de lado. Então, você não pode utilizar esta medida aqui de comprimento. Vocês têm que achar a área desse terreno. Então, isso aqui vai ser 40 vezes 40 dá quanto? Dá 1.600 metros quadrados. Aqui vai ser exatamente 3.600 metros quadrados. Então, eu vou ter que utilizar esses dois valores. Então, regra de 3 composta, sem setinhas para cima, nem setinha para baixo. Então, vejam, vou dividir. Sempre nós estamos resolvendo problemas de regra de 3 compostas, utilizando causas e efeito. O que é o efeito? É o resultado de 2 ou mais grandezas. Jardineiros. Horas são causas. A quantidade do gramado é o efeito. Então, tenho causas e efeito. Causas, o gramado em metros quadrados. Este é o erro que não podemos cometer. Jardineiros e tempo são as causas. Agora basta colocar os dados. Vejam, 3 jardineiros, 2 horas, tratam de 1.600 metros quadrados, 40 vezes 40. 2 jardineiros, X tempo, 3.600, 60 vezes 60. Lembrando, não tem necessidade de utilizar setinha para cima nem setinha para baixo. Basta lembrar que o produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Ou seja, 2 vezes X vezes 1.600. Sempre coloca a variável no primeiro membro, facilita o cálculo. Então, nós temos o seguinte: 2 vezes x igual a 1.600. É igual a 3 vezes 2 vezes 3.600. Sempre procure simplificar, porque vai aparecer sempre fatores iguais no primeiro membro e no segundo. Aqui vai cortar 2 zeros e aqui vai cortar 2 zeros. Então, ficou quem? 2 vezes x vezes 16, que dá 32x. E aqui sobrou 3 vezes 2 vezes 36, que dá 216. Logo, o tempo para que 2 jardineiros tratem do gramado que mede 3.600 metros quadrados vai ser 216 dividido por 32. Dividindo isso aqui, dá 6 horas e 6,75 horas. Se vocês não sabem transformar esse em minutos, não precisa nem se preocupar. Só pode ser essa alternativa, a letra C, que é 6 horas e alguns minutos. Ou seja, 6 horas multiplicando aqui 0,75 vezes 60 minutos dá 45 minutos. Portanto, letra C. Se nós tivéssemos resolvido, pessoal, eu resolvi
utilizando aqui 40 e 60, eu teria encontrado este valor aqui, ó. Questão bem interessante da banca Fundação Getúlio Vargas. As demais questões aparecerão numa próxima videoaula. Agradecemos a colaboração da nossa amiga Camila. Um grande abraço. Vocês estão interessados nas demais videoaulas? Não esqueçam, façam a inscrição no canal. Ative o sininho, assim poderão receber notificações das demais videoaulas. E não esqueçam, dá aquele famoso like, porque isto colabora com o meu canal para que tenha um crescimento e também vocês estarão agradecendo a visualizações das minhas videoaulas. E se você está estudando para concursos públicos da banca Fundação Getúlio Vargas, cliquem na playlist Fundação Getúlio Vargas. O link está na descrição desta videoaula. Lembrando que a Fundação Getúlio Vargas estará organizando vários concursos neste ano de 2024. Portanto, continuem acessando o meu canal. E se vocês querem colaborar, nós temos agora o link do Valeu Demais. Podem colaborar, que a família agradece. Um grande abraço